cortineiro, você sabe o que é isso? A gente vai descobrir agora. Existem 3 tipos de cortineiro: o cortineiro sobreposto, o cortineiro simples e o cortineiro com iluminação. A gente vai falar sobre eles agora. O cortineiro sobreposto, normalmente, ele é utilizado, principalmente pelos arquitetos, em situações quando a gente começa a fazer a reforma e começa a mexer no teto e a gente descobre que tem de repente uma estrutura, uma viga passando ali, ou então de repente uma aprumada de instalações e que nos impede de fazer um cortineiro embutido. Ou então, quando você já fez uma grande reforma, você já fez uma grande modificação e você pretende apenas dar um toque especial, um detalhe refinado, que aí você coloca uma espécie de testada, como vocês estão vendo agora na imagem aí na frente. Esse tipo de cortineiro, ele funciona muito bem em diversos tipos de materiais, como o próprio gesso, com madeira, com marcenaria. Ele tem uma vantagem também de ser simples. O que seria simples? Básico. A função correta para um cortineiro, além de fazer parte da decoração do ambiente, mas a principal função de um cortineiro é dar acabamento para o topo da cortina. O que seria esse topo da cortina? Às vezes você escolheu uma cortina que é de trilho e esse trilho fica totalmente aparente. E aí você olha e fala, puxa, não tá legal, isso tá deixando feio aqui o meu espaço. Eu deveria colocar alguma coisa para esconder. Então, a principal função de um cortineiro é dar acabamento para o topo da cortina, que seria a parte onde ela é instalada no teto. Isso funciona inclusive para cortinas que tem varão, tá? Independente da forma que você instala a sua cortina, o cortineiro é uma ótima solução para dar um acabamento final e requintado para o seu espaço. Bom, falando do sobreposto, o cortineiro sobreposto, você pode fazer uma coisa muito legal. Você pode usá-lo como simples, como eu acabei de falar, dando apenas um acabamento para o topo da sua cortina, como você pode também botar uma iluminação. Você pode colocar uma fitinha de LED fixada ali e acionar essa fita de LED numa tomada e você acaba tendo uma iluminação, um toque de brilho, um toque especial para sua decoração e para o seu cortineiro. Agora, a partir do momento em que você tem a liberdade de mexer no seu teto, que você tem a liberdade de mexer no seu forro, que isso normalmente acontece com um forro de gesso, você pode fazer um cortineiro embutido. Você tem 2 opções de fazer um cortineiro embutido. Você tem a opção de fazer um cortineiro embutido simples, onde você não tem uma iluminação direta, e você tem a opção de fazer um cortineiro com iluminação, que seria a iluminação indireta. Quando você opta em fazer um cortineiro com iluminação direta, você tem 2 possibilidades. Você pode fazer com uma fita LED e você tem a opção de fazer com lâmpadas tubular, né? Normalmente, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, tá cada vez mais difícil você encontrar no mercado lâmpadas tubulares fluorescentes. É mais fácil você encontrar lâmpadas tubulares em LED, que dá mais ou menos o mesmo efeito, tá certo? Normalmente as pessoas, quando elas escolhem fazer esse cortineiro embutido com iluminação, a gente escolhe colocar um tom de iluminação, uma temperatura de luz mais aconchegante, que é mais conhecida como luz quente. Falando de uma forma um pouquinho mais técnica, seria a temperatura da cor, que é calculada em Kelvin. Então, basicamente seria isso. Quanto mais alto é a temperatura da sua cor, mais fria é o tom da lâmpada. Quanto mais baixa é a temperatura da cor, mais quente ela seria. Então, na minha opinião, o tom ideal para situações como essa seria mais ou menos de 3000 kelvins. Então, fica aí uma dica para quem quer colocar, quem está numa fase de reforma ou enfim, para quem tem a possibilidade de mexer no seu forro de gesso, a minha dica é: coloque ou fita LED ou uma lâmpada tubular em LED, mais ou menos numa temperatura aquecida, que seria 3000 kelvins. Ah, Catherine, não achei 3000, achei 2700. Também é legal, tá certo? Então a diferença entre um cortineiro embutido simples e um cortineiro
iluminado, seria apenas a iluminação indireta que você pode ter ou não. É uma questão de querer. Isso não vai interferir diretamente na sua decoração. É claro que se você colocar uma iluminação indireta ali, nessa situação ela não vai iluminar o seu ambiente, mas ela vai dar um toque especial de brilho para sua cortina, ainda mais se sua cortina for bem bacana e bem legal. Gente, isso é cortineiro.